Fala galera, análise pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras pela 35ª rodada do Brasileirão. E antes de começar nossa análise, fica o meu pedido para você se inscrever no canal e me ajudar a chegar aí nos 130 inscritos. Peço o seu like, que você compartilhe o vídeo e aguenta aí 5 minutinhos comigo para ter um belo raio-x dessa partida. Então, começando a análise pelo Fortaleza, nas últimas 10 rodadas foram 5 jogos em casa, empates contra Grêmio e Botafogo, vitória sobre o América e 2 derrotas aí contra Cruzeiro e Flamengo, 33% de aproveitamento para o Fortaleza. Olhando para algumas estatísticas desses jogos, o Fortaleza teve uma média de 45% de posse de bola, um número mediano para uma equipe mandante, e quando a gente tenta avaliar aí a construção de jogadas, através da expectativa de assistências, a gente vai ver aqui o Fortaleza em média com 1,09 de expectativa de assistências contra 0,71 dos adversários. Números baixos aí, tanto para o Fortaleza quanto para os adversários, mas claramente aqui uma superioridade do Fortaleza. A expectativa de assistências é uma estatística que ajuda a gente a medir a capacidade que as equipes tiveram de colocar os seus jogadores em condição de marcar gols. Então a gente vê aí o Fortaleza sendo superior aos adversários nessas últimas partidas. Em termos de finalizações e expectativa de gols, a gente também vê o Fortaleza melhor que os adversários, com uma média aí de 17,4 finalizações por jogo, que geraram aí uma expectativa de gols de 1,61 por partida. A expectativa de gols ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado com base na qualidade das oportunidades criadas. Os adversários tiveram aí uma média de 10,6 finalizações por jogo, gerando uma expectativa de gols de 1,09 números medianos para equipes visitantes. Então aí a gente vê o Fortaleza com bons números e superando aí os adversários nessas últimas partidas. Mas olhar para a quantidade de finalizações não diz muito para a gente a qualidade dessas finalizações, então para isso a gente olha para expectativa de gols pós-chute, né, que vai ajudar a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Pelo lado do Fortaleza, a gente vê uma média de 1,61 por jogo, e para os adversários 1,01, números medianos aí, tanto para o Fortaleza como mandante, como para os visitantes, e novamente aí o Fortaleza sendo superior em média aos seus adversários. E em termos de gols efetivamente marcados, aí o Fortaleza acaba perdendo 1,2 gols em média por jogo contra 1,6 dos adversários. Então a gente vê aí o Fortaleza em geral aí com estatísticas medianas, né? A gente tem aqui bons números de finalizações e expectativa de gols e números medianos aqui para expectativa de gols pós-chute e número de gols marcados. Fica um ponto de atenção porque o Fortaleza tem cedido muitos gols para os adversários aí na média nessas últimas partidas. Olhando agora para o Palmeiras, nas últimas 10 rodadas foram 4 jogos fora de casa, derrotas para Bragantino e Flamengo e vitórias sobre Coritiba e Botafogo, 50% de aproveitamento. Em termos de posse de bola, o Palmeiras aí com uma média de 48% por jogo, número mediano para uma equipe visitante, e em termos de expectativa de assistências, o Palmeiras aí sendo ligeiramente inferior aos adversários, que tiveram uma média de 1,27 por jogo, e o Palmeiras 1,06, novamente um número mediano para uma equipe visitante. Em termos de finalizações e expectativa de gols, os adversários em média tiveram aí 16,2 finalizações por jogo contra 14 do Palmeiras, né? Palmeiras ligeiramente inferior, e em termos de expectativa de gols, 2,14 para os adversários e 1,34 para o Palmeiras. Então, apesar aí de bons números em termos de finalizações e expectativa de gols, o Palmeiras aí sendo superado em média pelos adversários, fica o ponto de atenção, porque o Palmeiras também cedeu bastante expectativa de gols aqui para os adversários, que tiveram um número relativamente alto para equipes mandantes, né, esse valor de 2,14. Em termos de expectativa de gols pós-chute, aí o cenário fica pior ainda para o Palmeiras, né? 2,57 em média para os adversários, 1,45 para o Palmeiras. Lembrando que a expectativa de gols ajuda a gente a estimar o número de gols que uma equipe deveria ter marcado, considerando também a qualidade das finalizações. Apesar do Palmeiras ter um número bom aqui para uma equipe visitante, mas bem inferior aí ao que os adversários conseguiram produzir. E em termos de gols efetivamente marcados, daí a gente vê já valores mais perto do equilíbrio, 2 gols em média marcados pelos adversários e 1,75 para o Palmeiras, mais uma vez, um bom número para um visitante. Então, de um modo geral, a gente vê o Palmeiras com bons números aí nessas estatísticas, mas em geral sendo sempre superado pelos adversários, né, quando a gente tira a média dessas últimas partidas.
E para a gente fechar nossa análise, vamos olhar aqui para alguns palpites de resultado para esse jogo, só reforçando aqui que a ideia não é recomendar nem incentivar apostas. O que eu fiz? Simulei aí 10 mil jogos entre Fortaleza e Palmeiras, considerando a expectativa de gols e a expectativa de gols pós-chute que esses dois times e os seus adversários nessas últimas partidas conseguiram produzir. E aí o que a gente tem de cenário para esse jogo? Favoritismo para o Fortaleza, quando a gente olha para a expectativa de gols, 55% de chance de vitória, 23% de chance de empate e apenas 22% de chance de vitória pro Palmeiras. Os resultados mais frequentes nessas simulações, 2-1 para o Fortaleza, empate por 1-1, e depois a gente tem aqui alguns resultados de vitória para o Fortaleza também, 2-0 e 1-0, e também um empate por 2-2 aqui, todos esses resultados com 7% das ocorrências aí nessas 10 mil simulações. Quando a gente olha para a expectativa de gols pós-chute, o favoritismo do Fortaleza aumenta ainda mais, 60% de chance de vitória, 21% de chance de empate e 19% de chance de vitória para o Palmeiras. Resultados mais frequentes nessas simulações, vitória por 2-1, empate por 1-1 e depois na sequência aqui mais vitórias do Fortaleza por 2-0 e 3-1. Então a gente vê aí que com base no que essas equipes produziram e deixaram seus adversários produzir nessas últimas partidas, o favoritismo aí é claro para o Fortaleza. Então, fechamos aí mais uma análise pré-jogo de Fortaleza e Palmeiras. Espero que vocês tenham gostado. Fica o meu pedido para você se inscrever no canal, deixar um comentário, um like e compartilhar esse vídeo. E depois da partida aí a gente traz uma análise do resultado do jogo. Fico por aqui e falou!